Esse é o ValenteCast, o podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje nós vamos dar seguimento à nossa série sobre o glossário da Lei Geral de Proteção de Dados com o 8º episódio sobre o encarregado. O encarregado é definido pelo inciso 8º do artigo 5º da LGPD como uma pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. O encarregado ou encarregado pelo tratamento de dados pessoais é a pessoa indicada pelo operador ou pelo controlador para exercer essa função principal, mas não a única, de ser o ponto de contato desses dois agentes de tratamento com os titulares dos dados pessoais e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, além de outras funções previstas na LGPD. Desde a entrada em vigor da LGPD, todas as pessoas que realizarem operações de tratamento de dados pessoais reguladas por ela têm o dever de designar o encarregado, é o que exige o artigo 41, parágrafo 3º da LGPD. A ANPD, na regulamentação da LGPD, poderá ampliar a definição e as atribuições do encarregado, além de definir hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte do controlador ou o volume de operações de tratamento de dados pessoais realizadas por ele, de acordo com o artigo 41, parágrafo 3º da LGPD. Portanto, até que a ANPD defina quais são as situações de dispensa, a nomeação do encarregado é um dever do controlador. O encarregado é também conhecido como DPO, Data Protection Officer, que é a designação utilizada nos artigos 37 e 39 da versão em inglês do GDPR, que é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia. Cuidado que esse termo se tornou bastante popular no Brasil porque nós temos empresas brasileiras ou empresas estrangeiras com filiais, algum tipo de unidade ou de atividade no Brasil que já atuam na União Europeia e tinham nomeado desde 2018 os seus DPOs aqui no país para realizar atividades de tratamento de dados no Brasil reguladas pelo GDPR da União Europeia, mas não existe esse cargo na lei brasileira. Isso pode ser usado como uma forma de comparação ou até mesmo é possível, como eu disse, nós termos empresas com DPO designados no Brasil. Mas o nome utilizado pela LGPD é de encarregado. A DPO é um cargo que não existe na legislação brasileira e ele pode existir apenas para empresas que atuam com tratamento de dados e se submetem às regras do GDPR da União Europeia. Ao contrário das regras sobre o encarregado e o operador, a LGPD não especifica quem pode ser o encarregado. Então, diante dessa ausência de limitação, nós podemos concluir que o encarregado pode ser uma pessoa natural ou jurídica, também pode ser mais de uma pessoa natural ou jurídica, então uma empresa, uma pessoa, um agente tratador de dados pode nomear mais de um encarregado e também o encarregado pode ser um órgão colegiado interno da organização, ou seja, o encarregado formado por um grupo de pessoas. O controlador e o operador então podem designar mais de um encarregado para atuar de forma conjunta, no caso de um órgão encarregado de tratamento de dados, ou até mesmo encarregados para desempenhar as suas funções de forma fracionada em setores diferentes da organização. Por exemplo, o setor administrativo, jurídico, tecnologia da informação, entre outros. As principais atribuições do encarregado são listadas no artigo 41, parágrafo 2º e 3º da LGPD e nós podemos dividir em 5 principais. A primeira delas é o recebimento de reclamações e comunicações dos titulares, com as consequentes prestação de esclarecimentos e adoção de providências, ou seja, o encarregado não se limita a ser o intermediário na comunicação entre as partes, controlador de um lado e titular de outro, como se fosse um ouvidor,
mas ele deve ir além para oferecer os esclarecimentos que entender adequados, inclusive em complemento àqueles prestados pelo controlador ou pelo operador, e também participar internamente da adoção das providências adequadas na eventual necessidade de correção de falhas, alteração de processos, modificação ou acréscimo de medidas preventivas, entre outras que forem necessárias para a correção do problema. A segunda atribuição do encarregado é o recebimento de comunicações da ANPD e a adoção de providências. Então, o encarregado também é um ponto de contato entre o controlador e a ANPD. Como eu falei, no conceito básico dado pelo inciso 8º do artigo 5º da LGPD, o encarregado tem a função principal, mas não a única, de ser o ponto de contato entre o controlador, ou seja, entre a empresa, a organização, a pessoa que realiza o tratamento de dados, e os titulares e a autoridade administrativa. Então, ele tem a atribuição de receber todas as comunicações da ANPD e, a partir delas, executar as medidas e as providências adequadas e necessárias para o controlador ou operador cumprir eventuais atos indicados pela autoridade nacional. E aí, indo além, o encarregado tem outras 3 atribuições principais. A terceira delas é, além das 2 primeiras que diz respeito a ser ponto de contato, a terceira atribuição, e uma atribuição extremamente importante, é a orientação dos funcionários e dos contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção dos dados pessoais, ou seja, o encarregado tem um dever de realizar a educação da proteção de dados internamente, isto é, de modificar a cultura organizacional para que todas as pessoas envolvidas nas atividades do controlador exerçam as suas atribuições com respeito às normas sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Então, o encarregado é como um supervisor da proteção da privacidade dos dados pessoais na organização. Quarta atribuição do encarregado, a execução de outras atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares à LGPD. Então, o encarregado tem que agir de acordo com as normas externas à pessoa que realiza o tratamento de dados, Constituição, leis, decretos, medidas provisórias, toda a norma externa à organização que diga respeito à privacidade e proteção de dados pessoais deve ser observada pelo encarregado, e também as normas internas, código de conduta, política de privacidade, política de acesso de dados, qualquer norma interna da organização para quem ele trabalha sobre a proteção de dados pessoais. Quinta e última atribuição do encarregado é o cumprimento das normas complementares expedidas pela autoridade nacional. Então, entre as normas externas que norteiam a conduta do encarregado, a LGPD dá um destaque específico ao dever de observância dos atos da ANPD que regulamentarem a LGPD. A LGPD deixa em aberto vários dispositivos para a regulamentação da ANPD. Então, nós devemos ter nos próximos anos um grande número de resoluções, portarias, ou seja, de atos da ANPD que regulamentam a LGPD, o que pode conter, inclusive, o aumento das atribuições do encarregado. E como eu falei também no início, a ANPD pode, inclusive, prever hipóteses de dispensa da indicação do encarregado de acordo com a natureza e o porte da organização, ou com o volume de operações de tratamento de dados pessoais realizados por ela. Por último, no direito comparado, como eu já tinha dito, os artigos 37 e 39 do GDPR da União Europeia contêm as regras sobre a designação do encarregado, que na versão inglesa é o Data Protection Officer, e as suas atribuições. O encarregado sempre deve ser designado na União Europeia quando o tratamento de dados for realizado por uma autoridade ou um órgão público, com exceção dos tribunais no exercício das suas funções jurisdicionais. Então aqui nós temos uma diferença. A União Europeia dispensa, mas no Brasil, por enquanto, nós não temos essa dispensa. A lei exige que
todos os órgãos públicos que realizarem tratamento de dados tenham encarregado, inclusive os tribunais. Na União Europeia também não há necessidade da designação do encarregado ele deve ser designado também quando as atividades de tratamento realizadas pelo responsável pelo tratamento, que é o controlador, ou do subcontratante, que é o operador, necessitarem de um controle regular e sistemático dos titulares dos dados em grande escala, ou quando as atividades principais do responsável pelo tratamento ou do subcontratante consistirem em operações de tratamento em grande escala de categorias especiais de dados previstas no artigo 9º do GDPR ou de dados pessoais relacionados com condenações penais e infrações previstas no artigo 10 do GDPR. Então encerramos esse nosso episódio sobre o encarregado. Semana que vem nós voltamos com mais um episódio do glossário do LGPD, o 10º, em que nós veremos os agentes de tratamento, e com mais episódios sobre direito, educação e tecnologia. Até lá!